Boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Sou grato a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui para ministrar essa palavra que é viva, que é eficaz, essa palavra que nos enche, que nos conduz a cada dia. Vamos orar a Deus, vamos agradecer a Deus juntos por essa oportunidade preciosa que Ele está nos dando de ouvir a voz dEle, de ouvir a palavra dEle. Feche os seus olhos nesse momento, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Deus. Obrigado, Deus, pela palavra que o Senhor tem nos dado, meu Pai, por esse evangelho que o Senhor tem nos dado e que nos conduz, meu Pai. Obrigado porque o Senhor tem sido bondoso conosco a cada momento da nossa caminhada cristã, Deus. Muito obrigado. Queremos te pedir nesse momento, Deus, que ministre os nossos corações, ministre, Deus, faça a tua vontade em nossa vida, Deus. Ó Pai, usa a minha vida, usa meus lábios nessa noite, Deus, para a vontade do Senhor, Deus, para falar aos corações, Senhor, do teu povo, Deus, no nome de Jesus, eis-me aqui, Deus. Perdoe as minhas falhas, perdoe as nossas falhas, os nossos pecados, Deus, purifique-nos, Deus. E que nessa noite, Deus, o Senhor venha ministrar aos nossos corações e trazer esperança, Deus, aos nossos corações, Deus. Essa é a nossa oração, essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém e amém. Hoje nós iremos falar do tema Não Tenha Medo, apenas creia. Essa frase, essa afirmação que Jesus ela nos passa em Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5, o verso 21 e 24 e 35 a 43. Não tenha medo, apenas creia. Acompanha você que estiver em casa, se você quiser abrir a tua Bíblia, também fique à vontade. Se você quiser abrir a tua Bíblia, se não, acompanhe no visor do computador ou do celular. O texto diz assim, verso 21, capítulo 5. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Diz o verso 21 que quando Jesus voltou para o barco, para outra margem, do outro lado, diz que uma multidão, então, se reuniu ao redor de Jesus, porque aonde que Jesus ia, a multidão ia atrás de Jesus para ouvir, os seus conselhos, para ouvir seu ensinamento e seus milagres que Jesus pronunciava. O verso 22 diz, então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostou-se aos seus pés. Ele implorou insistentemente, minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. O verso 22, ele é interessante, porque Jairo, ele foi um chefe da sinagoga. Jairo era um homem importante, Isso nós podemos ver dentro do versículo. Jairo era um homem importante. Jairo era um homem responsável por organizar e conduzir a liturgia da sinagoga. Ele era esse homem importante. Mas se nós prestarmos atenção, diz o texto que Jairo, quando viu Jesus, ele prostou-se diante de Jesus, ele prostou aos pés de Jesus, e diz o verso 23 que ele implorou insistentemente. Nós temos que entender e perceber nesse versículo que Jairo, ele foi humilde. A humildade ali nós presenciamos em Jairo, porque Jairo era um dirigente da sinagoga, ele era um chefe da sinagoga que pronunciava as leis, ali dentro da sinagoga, ele conduzia a liturgia dentro da sinagoga. E Jairo ali, vendo Jesus, ele prostou-se diante de Jesus e implorou insistentemente para Jesus e fez um pedido. Minha filha está morrendo. Venha, por favor, impõe as mãos sobre ela para que ela seja curada. Jairo, ele reconheceu que Jesus era maior do que ele.
Ele reconheceu que ali tinha um homem que era mais importante do que ele, que era um homem maior do que ele. Então ele faz esse pedido para Jesus porque a sua filha estava morrendo, a sua única filha estava morrendo. E Jairo então se humilha diante de Jesus. Jairo então se ajoelha diante dos pés de Jesus e se pede, implora insistentemente, repetidamente. Jairo implora, esse homem vai implorando a Jesus a cada momento e pedindo e pedindo e pedindo a Jesus: por favor, vai até a minha casa e imponha só a mão sobre a minha filha e minha filha será curada. E o verso 24 diz que Jesus foi com ele. Jesus então parte com Jairo para sua casa e uma grande multidão seguia e o comprimia. Como nós vemos, aonde que Jesus ia, a multidão ela iria atrás. O verso 35, ele continua contando a história de Jairo. Ele continua contando, mostrando o contexto onde Jesus estava, né? Mas antes desse verso 35, no decorrer do caminho, nós precisamos entender e ver que aconteceu outro milagre no decorrer desse caminho, que Jairo estava com Jesus, com o discípulo e a multidão. E esse milagre, esse fato que Marcos relata, ele é bem conhecido e ele é bem pregado, que é o relato da mulher que tinha um fluxo de sangue, ou hemorragia, alguns falam, né? O fluxo de sangue. Essa mulher vivia 12 anos sofrendo desse fluxo de sangue e ela já tinha tentado em vários médicos, né? Passado por vários médicos para ser curada, para tratar esse fluxo de sangue, mas ela gastara tudo, todo o seu dinheiro, mas não resolveu nada. Então essa mulher, ela ficou sabendo que Jesus estava passando ali. Só que como a multidão comprimia Jesus, não tinha como essa mulher chegar até Jesus. Então ela pensa em si, se ela tocasse na orla da veste de Jesus, ela poderia ser curada. Então é isso que essa mulher faz. Essa mulher, ela se ajoelha no chão, ela se arrasta no chão e ali ela encosta na orla das vestes de Jesus e essa mulher é curada. E Jesus, vendo a sua fé, né? Jesus vira para ela e fala para ela: filha, sua fé te salvou ou sua fé te curou. Isso é um milagre impressionante e está ligado também ao milagre de Jairo, porque foi no decorrer do caminho. E nós temos que entender que Jairo estava com Jesus. Jairo não se desligou de Jesus, porque Jesus estava indo até a casa de Jairo. E nesse trajeto, nesse caminho, indo até a casa de Jairo, ocorreu esse fato, ocorreu esse milagre dessa mulher com uma fé impressionante. E o verso 35 diz assim: eles continuaram. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha morreu. Por que ainda incomoda o mestre? O verso 35 é um verso de tristeza. É uma notícia triste. Diz o verso 35 que chegaram algumas pessoas ali da casa de Jairo, podendo ser amigo, né? Nós não sabemos, empregado, nós não sabemos, podendo ser. Chegaram para Jairo e deram essa notícia: Jairo, a sua filha já morreu. Infelizmente, não deu tempo. A sua filha já morreu, acabou. Porque ainda incomoda o mestre se a sua filha já morreu. Não tem mais como. Para um homem, é impossível uma pessoa ser ressuscitada. A menina já estava morta. Porque incomoda o mestre. Diz o verso 36 que Jesus disse. Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, Jesus não se preocupou com o que aquelas pessoas dissem. Então ele falou para o chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Não tenha medo, apenas creia. Jesus, então, não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. E o verso 38 diz que, chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. E disse que ao entrar,
ao entrar na casa, né? Ele disse para aquelas pessoas que estavam chorando, aquelas pessoas que estavam amarguradas, entristecidas, porque aquele cenário agora em que Jesus estava era um cenário de choro, era um cenário de angústia, era um cenário de tristeza. Antes, Jesus estava num cenário de milagre, como aquela mulher no caminho para a casa de Jairo, num cenário de alegria. Agora Jesus entra na casa de Jairo e se compara ali com um cenário de tristeza, um cenário de choro, de amargura. Todos pranteavam, todos choravam. E Jesus então vira para aquelas pessoas e disse: por que vocês estão chorando? Por que vocês estão assim agoniadas? A criança não está morta, mas a criança dorme. E continua o texto dizendo: então as pessoas riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. O 41 diz que, tomando a criança pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu digo a você, levanta-se. E diz que imediatamente a menina se levantou. O 42 diz: a menina se levantou quando Jesus então pegou a criança pela mão e proferiu essas palavras que era em latim, Talita cumi, que era em latim, que quer dizer: menina, eu digo a você, levanta-se. A menina então se levantou, a menina tinha 12 anos e ela começou a andar pela casa. E diz o verso 42 que todos ficaram admirados com essa proeza, com esse milagre, com essa maravilha. Mas Jesus, no verso 43, ele ordenou expressamente que ninguém soubesse e mandou que desse de comer a menina. Esse milagre é um milagre extraordinário. Esse texto ele traz para nós várias verdades. Várias verdades. Nós encontramos dentro desse texto. Mas essa afirmação que Jesus nos faz, não tenha medo, apenas creia, é uma afirmação de esperança que ele nos dá. É uma frase de esperança que ele nos dá. Não tenha medo, meu filho, apenas creia. E dentro do texto nós encontramos verdades que estão ligadas a essa afirmação. Encontramos verdades dentro do texto que estão ligadas a essa afirmação. E a primeira verdade que eu gostaria de mostrar para vocês encontra-se lá no verso 35 e verso 36. Que fala assim o verso 35 e o verso 36. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu, porque você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Não tenha medo, apenas creia. Revela para nós que nós necessitamos ter uma fé centrada em Jesus. Nós necessitamos ter uma fé centrada em Jesus. Não uma fé artificial, mas uma fé centrada em Jesus. Não uma fé nas pessoas, não uma fé nos milagres, não uma fé nas coisas materiais, não uma fé em nós, mas uma fé centrada em Jesus. Quando Jairo recebeu aquela notícia que a sua filha já estava morta, ele ficou triste, ele ficou amargurado, ele ficou chateado, porque ele vinha com Jesus no caminho e assim ele presenciou um milagre no caminho. E realmente a sua fé se fortaleceu quando ele presenciou aquele milagre no caminho. Mas então ele chega em casa e recebe essa notícia triste, essa notícia que nós como seres humanos
Às vezes não suportamos e caímos em tristeza. Jairo então ficou assim. Ele ficou triste. Ele ficou desamparado. Ele ficou muito amargurado com essa notícia. E nós? E nós? Quando nós recebemos uma notícia, quando nós esperamos algo, essas coisas nas nossas vidas não dão certo. Quando nós planejamos, quando nós sonhamos, quando nós pedimos a Deus algo e não dá certo, porque queremos no nosso tempo. Aí eu pergunto para vocês, a nossa fé está centrada em quem? Nos bens materiais? A nossa fé está centrada nos milagres? A nossa fé está centrada em nossa família, nos nossos sonhos, nos nossos planos, nas nossas conquistas? Ou a nossa fé está centrada em Jesus? É aquele que nos guia, aquele que nos completa. Às vezes nós desviamos, nós ficamos bravos, nós rejeitamos as coisas de Deus. Às vezes nós queremos o nosso tempo. Você talvez está passando por uma situação difícil, uma situação que está desanimado de buscar a Deus, porque acha que não tem mais jeito. Seus sonhos já morreram. Mas eu falo para você nessa noite, a sua fé está centrada em quem? Jairo, a fé dele estava centrada em Jesus. Em Jesus. Mas diz o verso 36 que Jesus estava com ele. Nós temos que entender isso, Jesus estava com ele. E sem levar em conta tais palavras, ele disse ao chefe da sinagoga, ele disse para Jairo, Jesus sem preocupar com aquelas palavras, com aquelas pessoas disseram, porque Jesus sabia que o milagre ia ser realizado, porque ele estava ali. Jesus estava ali. E aquelas palavras não iam impedir o milagre de acontecer. Jesus então entrega para Jairo uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança. Jairo, não tenha medo, apenas creia. Não se preocupe com o que as pessoas falam, não se preocupem, apenas creia. Apenas creia em mim, não tenha medo. Mantenha sua fé centrada em mim, como você teve quando joelhou diante de mim. Mantenha sua fé centrada em mim. O nosso segundo ponto se encontra no verso 37 e verso 41, que diz assim: Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, o que os choravam e os que pranteavam muito, e ao entrar disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele. E entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te digo a você, levanta-se. Não tema medo, apenas creia. Revela para nós também, dentro do texto, o poder e a autoridade de Jesus sobre a vida e a morte. Quando Jesus chegou na casa, havia choro, havia pranto, havia tristeza. Jesus então tomou aquela criança pela mão e disse para aquela criança: Talita cumi, levanta-te, levanta-te, levanta-te. Ele se revelou agora nesse momento a autoridade e o poder sobre a vida e sobre a morte. Jesus, ele tem autoridade, irmãos. Temos que colocar isso no nosso coração. Quando andamos com Jesus, ele tem autoridade sobre a vida e sobre a morte.
Ele ordena tudo, ele coordena tudo. E ele se revelou nesse momento como aquele que tem autoridade sobre a vida e sobre a morte. Primeiro, não tenha medo, apenas creia. Revela para nós que nós necessitamos ter uma fé centrada em Jesus. Segundo, revela para nós o poder e a autoridade de Jesus sobre a vida e sobre a morte. E terceiro, na presença de Jesus, a plenitude de alegria. Não tenha medo, apenas creia. Faz a gente entender que na presença de Jesus, mesmo com as dificuldades, mesmo com a situação que nós estamos vivendo, no tempo de pandemia em que nós estamos vivendo, no meio ao sofrimento, no meio às provações, se estamos na presença de Jesus, se Jesus está do nosso lado, há plenitude de alegria. Verso 42, a parte B, diz assim: então todos ficaram admirados. Admirados com o quê? Diz antes, a parte A, que imediatamente a menina que tinha 12 anos se levantou e começou a andar. O evangelista Lucas diz que imediatamente o espírito voltou-se à menina. A menina estava morta. E o espírito voltou-se à menina. Então, quando Jesus está em nossa vida, quando nós estamos na presença de Jesus, a plenitude de alegria certa. Isso é certo que há plenitude de alegria. Então todos ficaram admirados. Um cenário que há choro, um cenário que há tristeza, um cenário que há amargura, um cenário que há remorso. Agora o cenário é transformado. O cenário agora é alegria. Porque Jesus estava ali naquele cenário. Irmãos, há alegria quando estamos com Jesus. Mesmo nas dificuldades, mesmo nas tribulações, mesmo nas tristezas, há alegria quando estamos na presença de Jesus. Há plenitude de alegria quando Jesus está andando lado a lado conosco. Mesmo quando nossos sonhos não dão certo, mesmo quando a luta está muito em nossas vidas, quando as dificuldades nos afogam, quando nós não temos força mais para lutar, nosso coração está alegre. Porque a plenitude de alegria, porque Jesus está conosco. Como Jesus estava na casa de Jairo, a alegria se fez presente. Quando Jesus entrou na casa de Jairo, o milagre era presente. Porque o milagre é Jesus. Jesus, ele tem autoridade sobre a vida e sobre a morte. Quando Jesus está em nossa vida, há plenitude de alegria. Temos que entender isso. Jesus é a nossa alegria. Não podemos colocar nossa confiança em nós mesmos, em outras coisas a não ser Jesus. Porque nas dificuldades, Ele vai estar conosco. Ele está conosco no meio dessas dificuldades que nós estamos vivendo. E nós estamos alegres, porque nós estamos na presença de Jesus, mesmo em meio a essas dificuldades. Que Jesus encha nosso coração nessa noite. Que essa palavra transborde o nosso coração. Que essa palavra penetre dentro do nosso coração. E que nós viemos ter uma fé centrada em Jesus. Uma fé focada só em Jesus. Não desviar nossa fé para outro lado. Não uma fé artificial. Não uma fé que quer coisas em trocas. Mas sim uma fé
uma fé centrada em Jesus em meio às tribulações, confiando que Ele está do nosso lado e confiando que Ele tem o poder sobre a vida e sobre a morte, e confiando que na presença de Jesus há plenitude de alegria quando estamos e andamos lado a lado com Ele. Feche os seus olhos mais uma vez. Vamos falar com Deus mais uma vez nesse momento. Feche os olhos, que você que está em casa, entregue a Deus nesse momento a tua vida, os teus problemas, a tua situação. Deus conhece os teus problemas. Deus conhece as tuas dificuldades. Talvez você não está aguentando mais passar por tantas dificuldades. Mas é certo, Jesus está do teu lado. Não tenha medo. Irmão, não tenha medo. Apenas creia. Não tenha medo. Apenas creia. Mantenha a fé centrada em Jesus. Reconhece que Jesus é a vida e a morte. Porque quando Jesus está do teu lado, irmão, há plenitude de alegria. Há plenitude de alegria. Glória a Deus. Vamos orar, Deus. Oh, Pai, obrigado, Deus, por essa palavra que nos conforta, que nos dá esperança. Deus, oh, Deus, essa palavra, Deus, que nos enche, que nos completa, Deus. Oh, Deus, sem o Senhor nós não somos nada, Deus. Perdoe-nos, Deus, perdoe-nos que às vezes nós colocamos a nossa fé em coisas em vão. Oh, Deus, colocamos a nossa fé em nós mesmos. Mas a nossa fé tem que estar centrada no Senhor. Glória a Deus. A nossa fé tem que estar centrada no Deus Todo-Poderoso, aquele que governa a nossa vida, aquele que guia os nossos passos, Pai. Perdoe-nos, Deus, se temos falhado nesse ponto, Deus. Aumente a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. Te entregamos as nossas dificuldades, os nossos problemas, as nossas situações, Deus, diante do Senhor nesse momento. Esteja do nosso lado, Deus. Às vezes nós não suportamos, Deus, tantas dificuldades, Deus. Nos entregamos às dificuldades, aos problemas, Deus. Esquecemos que temos um Deus que luta por nós. Que temos um Deus que anda lado a lado com nós. Que essa alegria venha encher nosso coração. Que essas verdades ditas aqui hoje, Deus, venha encher nosso coração, Deus. No nome de Jesus, que teu evangelho venha encher nosso coração nessa noite. Glória a Deus. No nome de Jesus, vai de encontro com cada pessoa que está em casa, Deus. Que o teu evangelho venha alcançar cada coração, o Senhor conhece cada vida. Deus, cada pessoa, Deus, cada problema, Pai. No nome de Jesus, vai de encontro com cada vida, Deus, nessa noite, Deus. No nome de Jesus, essa é a nossa oração. Toma o nosso coração, toma as nossas vidas diante do Senhor, Deus. Conforte a nossa vida, Deus. Conforte o nosso coração, Deus, nessa noite, Deus. Nós cremos no Senhor, nós cremos na ação, nós cremos no Evangelho do Senhor, Deus. No poder do Senhor sobre as nossas vidas, Deus. E tomamos posse da Tua palavra. Tomamos posse, Deus. Essa é a minha oração, Pai, grato por tudo, por essa palavra, por essa noite, Deus. Esteja conosco, Deus, a cada dia. No nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe, que Deus nos dê uma noite abençoada.